Logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a ter duas grandes áreas de influência, uma capitalista e outra socialista. A área de influência capitalista era representada pelos Estados Unidos. A área de influência socialista era representada pela União Soviética, hoje a Rússia. Esses dois países passaram a ser os protagonistas do poder bipolar do mundo. Os Estados Unidos enriqueceram e obtiveram poder devido aos financiamentos e aos empréstimos que a nação forneceu aos países europeus para a reconstrução das nações destruídas pela guerra. Esse processo foi denominado de Plano Marshall. Já a União Soviética possuía uma vasta extensão territorial e um grande número de forças militares. Esses fatores fizeram com que a nação protagonizasse, junto com os Estados Unidos, a bipolaridade do poder mundial pós-guerra. Porém, hoje em dia, as coisas não estão mais assim. Apesar de os dois países ainda serem muito influentes na geopolítica mundial, muitas outras nações cresceram militarmente e economicamente. Isso fez com que os Estados Unidos e a atual Rússia perdessem o total poder soberano. Apesar de as duas nações terem perdido um pouco de suas máximas influências, nos últimos tempos parece que a Rússia perdeu mais espaço perante a soberania mundial, principalmente no mundo ocidental. Isso devido à sua política ainda expansionista agressiva, tanto territorialmente quanto economicamente, o que fez com que a Rússia entrasse em alguns conflitos que frearam o seu crescimento de poder. Mas você sabe o porquê de a Rússia ter diminuído a sua influência no mundo ocidental? Quais foram os fatores que levaram a essa grande nação a ter tido uma grande crise em seu território? E, principalmente, será que a Rússia vai falir? Bom, fique comigo até o final que eu vou te responder todas essas perguntas. Segundo Clausewitz, general das forças militares do antigo Reino da Prússia, a guerra é a continuação da política por outros meios. Essa afirmação combina muito bem quando falamos da política russa. A Rússia é um país que cresceu em meio à guerra, portanto, a guerra faz parte da sua política e foi fundamental para a formação da sua história. Apesar de a Rússia ser um país que possui os três poderes atuantes na sua Constituição, o país não é conhecido por ser um país tão democrático assim. Exemplo disso é que o país é governado pelo seu presidente Vladimir Putin há 22 anos. Ou seja, desde 2000, o país é governado pelo mesmo homem. Os holofotes do mundo inteiro estiveram apontados para a Rússia desde o início do ano de 2022. No dia 24 de fevereiro, a Rússia enviou mais de 180 mil homens das suas forças ao território da Ucrânia. Essa atitude foi comandada pelo próprio Vladimir Putin. O objetivo era a anexação do território ucraniano em pouco tempo, porém, algumas coisas deram errado. Desde o fim da Segunda Guerra, com o início da Guerra Fria, a Rússia vem se preparando para futuros possíveis confrontos, tendo sempre como grande rival econômico e bélico os Estados Unidos. O próprio Vladimir Putin já admitiu que, em casos de ameaças extremas ao seu país, a Rússia poderia chegar ao ponto de usar armas nucleares contra seus inimigos. Em contrapartida, essa postura adotada pela Rússia desde sempre vem tomando a atenção dos países ao seu redor, principalmente pelos países europeus e pelo próprio Estados Unidos. Logo após o ataque a Kiev, capital da Ucrânia, muitas coisas pegaram a Rússia de surpresa. O que a Rússia não contava é que a Ucrânia já vinha se preparando para possíveis ataques vindos da Rússia. A Ucrânia já sabia que, através da sua força militar, ela não conseguiria sobreviver aos ataques russos. Porém, ela já havia preparado uma espécie de armadilha da informação junto com a colaboração dos Estados Unidos. A Rússia pretendia manter o conflito contra a Ucrânia fora dos interesses de países ao redor do mundo. Porém, com a união dos Estados Unidos com a Ucrânia, a Rússia passou a receber muitas ameaças de todo o planeta e principalmente vindas da Europa. Ameaças essas que foram baseadas na maior fraqueza da Rússia, a grande necessidade de importações. Por falar em maior fraqueza, a nossa é quando você assiste o nosso vídeo e não deixa o seu like. E pior, não clica no botão para se inscrever. Então já se inscreve e deixe o like no vídeo.
Com os países europeus se solidarizando com a Ucrânia, medidas foram impostas à Rússia como forma de sanções, ou seja, a Rússia sofreu punições. Muitas empresas que a Rússia dependia para a manutenção da sua economia foram retiradas de seu território, o que causou um grande rombo na importação do país. Samsung, Google, PayPal, Coca-Cola, Netflix e Mastercard são exemplos de empresas que deixaram de atuar no território russo. A BMW, por exemplo, fechou suas fábricas na Rússia e se retirou do país definitivamente. Esses acontecimentos geraram para a Rússia uma grande dificuldade para controlar a sua economia e, com isso, já começou o conflito, perdendo economicamente e ainda não conseguiu anexar o território ucraniano. Até porque a Ucrânia negocia junto aos Estados Unidos a sua entrada na OTAN. A OTAN é uma aliança militar composta por países da América do Norte e do Ocidente europeu que visa a segurança coletiva. Segundo a própria organização, um dos objetivos principais da OTAN é garantir a liberdade e a segurança dos seus membros por meios políticos e militares. A possível entrada da Ucrânia na OTAN é completamente prejudicial à Rússia, pois se a Ucrânia fizer parte dessa aliança, ela poderá ser protegida pelos países que a compõem. Sem dúvida, os planos de Putin não deram muito certo, mas ainda tem muita água para rolar no rio dessa história. A Rússia é uma das principais exportadoras de combustíveis minerais do mundo. Com essas sanções, houve uma tensão de como ficaria o seu mercado. Porém, a Rússia subiu muito o preço das suas exportações, o que, na opinião de muitos analistas, foi a única arma econômica possível para a Rússia usar. Mas, sem dúvida, as sanções que ela sofreu surtiram muito mais efeitos. A Rússia é uma das principais aliadas da China. No entanto, atualmente a Rússia depende muito mais da China do que a China depende da Rússia. Isso porque a China é um país rico em exportações e a Rússia, mais do que nunca, precisa importar produtos. Para a Rússia, infelizmente, existe uma grande diferença dela para sua principal rival, que é os Estados Unidos. Diferentemente da Rússia, os Estados Unidos, quando participou das duas principais guerras, Segunda Guerra, Guerra do Vietnã e a Guerra das Coreias, eles possuíam já uma grande produção em seu próprio território, ou seja, em tempos difíceis para importar, os Estados Unidos conseguem produzir. Sem dúvida, essa é uma vantagem fundamental, pois a falta de produtos importados na Rússia gera para ela uma dependência da indústria nacional, que não é muito diversificada. Desde o início das sanções, Putin decidiu praticamente proibir a venda e a negociação internacional da moeda da Rússia, o rublo. Essa estratégia se baseia no princípio fundamental da oferta e demanda. Quanto menos rublos estiverem disponíveis para negociação e pessoas, ou até mesmo países dependerem do dinheiro russo, a moeda valoriza. Porém, essa estratégia não deu muito certo. Apesar de realmente o rublo ter sido a moeda que mais valorizou junto ao dólar, isso não reflete a real situação econômica interna da Rússia. O governo russo adota uma política de controle de juros, o que permite as taxações monetárias serem completamente a gosto do governo, mas isso faz com que a moeda não seja tão flexível em relação à economia mundial. A proibição da negociação do rublo ajudou a fixar a crescente da moeda. Em contrapartida, a dependência de importações inflacionou a economia russa. Para ficar claro, ao mesmo tempo em que a moeda russa valorizava, a Rússia gastava mais e ganhava menos. Além do mais, lembra que eu te disse que a Rússia dependia muito da China? Pois bem, a China continuou comprando recursos da Rússia enquanto outros países abriram mão. Mas o que era para ser uma parceria econômica custou muito caro para a Rússia, pois a China usou do seu quase monopólio das exportações russas para comprar muito mais barato, o que não completava os lucros da Rússia. A Rússia chegou a praticamente ser obrigada a vender para a China o barril do petróleo 50% abaixo do valor. Com todos esses problemas enfrentados pela Rússia, fica difícil imaginarmos onde o governo de Putin e o seu sonho de tornar a Rússia em um grande império novamente vão chegar. Para ser sincero, a Rússia é um país muito forte, mesmo com essas crises. Porém, a política de Putin parece ter sido barrada por enquanto, pelas grandes forças ocidentais e as suas estratégias imediatistas podem ter grandes consequências para o futuro do país. Talvez a Rússia tenha que mudar a sua forma de enxergar a política internacional para se ajustar conforme as demandas existentes.
Mas será que a Rússia vai querer sair de cabeça baixa? Não sabemos quanto a Rússia está disposta a mudar sua política, mas uma coisa é certa: se a Rússia continuar nos moldes atuais, não vai demorar até a sua economia desmoronar. Bom, agora me conte o que você acha sobre isso tudo. Será que Putin vai durar muito mais tempo no poder da Rússia, mesmo com todos esses problemas? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Outro país que também anda passando por crises é a China, que inclusive comunga de parcerias com o país de Vladimir Putin. Sabemos que hoje a China é a segunda maior economia do mundo e rivaliza com os Estados Unidos pela dominação mundial. Porém, muitas pessoas vêm levantando questionamentos sobre a veracidade das estatísticas econômicas chinesas. Eles afirmam que esses números são mentirosos. Nós temos um vídeo falando sobre isso. Se você ficou curioso, clica nesse vídeo que está aparecendo e nos vemos lá. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um grande abraço e fique com Deus, e até o próximo vídeo.